Bom dia a todos. Bom dia. Tá forte hoje, né? Tá bom. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter o nosso companheiro Rodrigo aqui, vai trazer o estudo. Vai destruir tudo hoje ou não? Não. Pouquinho só? Só um pouquinho, só as Ou só arestas. vai destruir os nossos medos? Vai destruir os nossos medos. Transformar. Então tá bom, mas antes nós vamos fazer uma leitura inicial. O Frank faz a leitura, trouxe o óculos, Frank? Sempre, né? Você também está preparado, né? Já que você trouxe o óculos, vou pedir para você fazer a oração e já começa o estudo. E daí já não fica trocando de gente aqui, né? Pode ser? Pode ser. Frank, por favor. E que Jesus os abençoe. Oportunidade. Bom dia a todos. Bom dia. Pelo livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel. Lição número 25, Lei e Vida. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus, Mateus 5,17. Não matarás, diz a lei. O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Não frustrarás a tarefa dos outros porque a suponhas inadequada, uma vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Não dilapidarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade, no fundo, não é a mesma na experiência de cada um. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que, de criatura para criatura, difere a face do êxito. Não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado nos valores da criação. Não extinguirás a afeição na alma alheia, porquanto ignoramos, todos nós, com que instrumentos de amor a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha? Não examinarás a fé no espírito dos companheiros que renteiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem a estruturas e direções que variam ao infinito. Reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente: não matarás. Assim seja. E nesse momento, Senhor, de união com o Pai Celestial, o nosso agradecimento por conseguirmos estar aqui hoje. Pedimos as bênçãos, Senhor, para nós e por aqueles que não puderam vir, dos dois lados da vida. Que possamos sorver desse manancial espiritual de energias benéficas aos nossos corações, para que, com a ajuda dos céus, possamos ter um entendimento e adquirir a sabedoria para aplicarmos na nossa vida. Que não mais, Senhor, destruamos sonhos, as trilhas do nosso próximo não sejam julgadas por nós. Para que entendamos, Senhor, que cada um trilhe o próprio caminho. Tem o direito e o livre-arbítrio de escolher. E que assim, Senhor, possamos aprender com as nossas escolhas a escolher melhor, a transformar, sim, as nossas vidas, para que possamos transformar daqueles ao nosso redor, na paz, na luz,
na fé e na esperança de um mundo íntimo melhor. Que assim seja. Então, bom dia a todos. Bom dia. Mais uma vez. É uma alegria a gente poder ser convidado e vir aqui para compartilhar mais um estudo com todos vocês. Como a casa está fazendo nesse mês sobre as leis morais, esses estudos consecutivos, a lei de destruição, que foi ofertada como um tema dentro das leis morais, que faz parte da terceira parte do Livro dos Espíritos. Dentre outras que já foram faladas, a lei de destruição é uma delas. Mas quando a gente fala em destruição, o que vem à nossa cabeça, né? Quais são os temas que derivam da palavra destruição? No nosso ver, no nosso entendimento, dificilmente é coisa boa, né? A gente pensa nas notícias dos jornais, a gente pensa sempre relacionado a um prejuízo. E normalmente um prejuízo que está relacionado à morte, né? Mas para a nossa felicidade, né, dentro do Espiritismo, a gente vê que a morte não existe. Mas isso faz ser mais fácil para a gente? Faz realmente a gente não ter medo da morte? A maioria de nós vai dizer que não. Aqueles que têm coragem, alguns dizem que sim, né? Mas é um sim meio cabisbaixo, meio duvidoso. Mas a gente sempre está pensando em coisas como terremoto, furacão, acidentes, tsunami, né? Terceira Guerra Mundial. São coisas que passam na nossa cabeça. E sempre quando a gente faz um estudo, muitas vezes gera a própria dúvida: será que eu estou sendo ajudado? Será que eu vou conseguir fazer alguma coisa com relação ao tema? E de repente vem a mensagem aberta ao acaso que fala, né, da destruição, fala dos 10 mandamentos, fala que Jesus não veio destruir nada, ele veio sim transformar, né? Então a gente vê que a gente não está sozinho, a gente vê que o tema, na verdade, é uma inspiração, e aquilo que a casa passa é aquilo que os espíritos inspiram, intuem e tudo mais. Então, a lei de destruição, a destruição e a morte dizem aos nossos ouvidos, só chegou um leve rumor dela. Essa passagem aqui, o dela, é tirado aqui de contexto, porque Jó, no capítulo 28, é maior. Eu fiz algumas anotações e elas não estão aparecendo aqui. É para testar. Então a gente vai fazer sem anotação, né? Vai confiar na inspiração. Mas nessa passagem, dela não se refere à destruição. Porque a destruição e a morte, quando a gente fala de forças dessas entidades, se a gente pode dizer, dar nome, né? Quando tem essa expressão, dar nome aos bois, né? A destruição e a morte são aquelas entidades que a gente quer dar as costas e andar para uma direção contrária, na verdade. Mas aqui não fala dela. O dela é da sabedoria. Assim como Jesus veio para esclarecer aquilo que foi dito antes, a sabedoria, ela não é um direito adquirido. A sabedoria é uma consequência do conhecimento e do entendimento. A sabedoria, ela vem de Deus. Então, quanto mais sábio nós nos tornarmos, mais próximos da divindade nós estamos. Então, nem aquelas entidades que nós damos o poder que elas não têm, que é a entidade da destruição e da morte, nem elas conhecem a sabedoria. Aqui, porque quando a gente fala da morte
e da destruição, eles estão em sentido contrário dos céus, não é verdade? A gente acha que está indo lá para o umbral, está descendo, né? Então, nem lá embaixo eles ficaram sabendo, porque esse poder não é real. O poder da sabedoria está naqueles que estão se aproximando de Deus. Então, aqui, a gente só ouviu falar, é só um rumor que ela existe. Nos mostrando que a sabedoria, ela é uma... Eu adquiro a sabedoria através do conhecimento e o entendimento desse conhecimento. Não basta ser inteligente, é preciso ser sábio, não tem essa expressão? E aqui a gente vai avançar um pouquinho nessa ideia e verificar que a lei de destruição faz parte do ciclo da vida. E esse ciclo, essa destruição, não é somente uma destruição física, mas como Jesus, aqui na mensagem, através do livro por Emmanuel, vem dizer que a destruição moral, ela é muito mais do que a gente pensa. Porque quando a gente vai diluir aqui um pouquinho sobre a destruição física, nós vamos ver que ela faz parte do ciclo da vida. Então, visitando o dicionário, como é de praxe, o que é a destruição? Então, na definição do dicionário, é ação ou resultado de demolir o que está construído. Demolição. E eu, como gosto de brincar com palavras, demo de demonstração, lição de ensinar. Então, aqui nós teremos uma demonstração, uma lição demonstrativa do que é essa lei de destruição que a espiritualidade vem nos ensinar. ,100% das pessoas curadas por Jesus morreram. Olha que interessante. Mostrando que nem Jesus tem privilégio. Ele teve o privilégio de nos dar a vida, de curar muitos, mas todo mundo partiu. E nós também vamos partir. Nós viemos com o one-way ticket, né? Mas a gente sabe que uma hora vão mandar para a gente via correio, tá aqui sua passagem de volta, né? A gente só não sabe o dia, porque a gente está na lista de espera. A gente só não sabe quanta gente está na nossa frente. Mas por que a gente deve falar da morte de uma forma jovial? Porque faz parte, o atavismo que nós temos, a gente não pode falar da morte. Não pode brincar com a morte. Morreu não se pode falar. Mas é uma coisa nossa. Se a gente desconstruir isso de uma maneira a tornar a morte simplesmente como um passo do ciclo da vida, a gente começa a administrar tudo aquilo ao nosso redor de uma maneira um pouquinho mais fácil, né, com esse entendimento. Porque a morte é um caminho natural da existência física. Tudo que nasce, uma hora vai. O universo é repleto de coisas ao nosso redor que são criadas e descriadas, né? Cria-se planetas e sistemas solares e galáxias e basta um ralo de um buraco negro para consumir tudo, né? É só tirar lá o tampão e é tudo consumido. Mas a gente vê que nada é realmente destruído. Nada é permanente a não ser a impermanência. Todos nós aqui, se não a grande maioria, pelo menos, nem daqui éramos, né? Nós viemos do Brasil, de maior parte, falando outra língua. Então, se a gente olha para trás e fala assim, não, olha, você vai morar no Japão, você vai falar japonês, depois você vai mudar para não sei aonde, você vai para os Estados Unidos, vai falar isso, vai ter uma família lá ou não, ou vai mudar de emprego. Muitas vezes a gente acha que tem um controle total da vida e a gente fala, não, vou ficar nesse trabalho aqui até me aposentar.
Vem a vida e puxa o tapete. Então a gente vê que a nossa própria vida é uma impermanência. Não, eu vou para aquela casa espírita e é ali que eu vou ficar. Aí muda de estado, muda de casa espírita. Aí tem uma amizade fraterna com fulano numa casa espírita, fala, não, lá eu não fico mais, vai para outra, né? Então a gente está em constante mudança na nossa vida. E a gente percebe que até no caos existe uma organização. Porém, nada é permanente a não ser impermanência. Porque a ciência já nos diz que até a matéria, quando vista no microscópio, é energia. É tudo um campo vibracional. Tem os elétrons, e os prótons, e os nêutrons, e os neutrinos, tudo saindo no tapa, né? Para lá, para cá. Então, quando a gente encosta, por exemplo, uma mão na outra, a nossa sensação é de que está encostando. Mas se olhar lá no fundo do microscópio, eles mostram que não tem nada encostando. Que é uma energia correndo para um lado e para o outro. Tudo é vibração. E nessa natureza transitória, sendo Jesus interrogado pelo fariseu sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Passagem em Lucas. Lembra que a gente falou que a sabedoria é aquilo que nos aproxima do Criador? Então, o reino de Deus, a gente aprende no Espiritismo, assim como em outras denominações, mas aqui como espíritas, que ele está dentro de nós. Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. Vós sois deuses. Então, não adianta a gente procurar em qualquer outro lugar, que muitas vezes a gente vai para um lugar e acha que aquele lugar é um paraíso. E muitas vezes a gente chega naquele lugar e depois de um tempo fala, não é tão paraíso assim como eu achava, né? Como pode uma pessoa, como a gente vê nos livros complementares da doutrina espírita, por exemplo, um escravo que está sendo açoitado está sorrindo. Como a gente pode olhar para os nossos irmãos da África, que não tem nada, andam descalço, sem camisa, mosquitada para tudo quanto é lado, estão correndo de hiena para lá e para cá, e estão sorrindo, felizes, muitas vezes muito mais felizes que nós mesmos, né? Estão mostrando que esse reino de Deus, essa felicidade almejante de cada um de nós, está em nossos corações. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. No livro Caminho, Verdade e Vida, por Emmanuel. Então, nós estamos tão atávicos, conectados à destruição, à morte, que a gente se torna muito negativo na vida. A gente olha todo o nosso redor e a gente percebe, nossa, olha a violência que ali ocorreu, mas e a paz que ali existe? Não é assim que a gente aprende? A gente pinta uma parede toda, muito bem pintada, mas ficou uma brechinha, um negocinho ali que a gente, faltou um pedacinho ali. A gente repara na coisa negativa. Quantos de nós realmente vê a vida como um copo meio cheio, em vez de, né, não é assim, meio vazio? Porque nós estamos atrelados ainda a isso, à perda, ao sofrimento. Então, como diz Emmanuel, a gente fica percebendo, houve um acidente, né? Até recentemente, ou que ocorreu lá na China, sem entrar em muito detalhe, mas quantas vidas foram ceifadas? Mas quantas pessoas sobreviveram? A gente deve pensar, é convidado a pensar nas coisas positivas. Muitas pessoas sobreviveram, né? Em vez de focalizar somente, não que as pessoas não mereçam o nosso carinho pela perda e tudo mais, mas é o enfoque, que tipo de energia que eu quero estar no meu coração, na minha vida. Eu quero ser uma pessoa
que só fala e só exprime desgraça, ou quero ser uma pessoa que exprime esperança. O mundo está horrível, porém está melhorando. As pessoas estão melhorando. Então, é esse tipo de energia que nós estamos falando. Porque essa frase ela é atribuída a Kardec. Porém, como mínimo, está escrito no túmulo de Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, nascer, morrer, que a gente aprende da reencarnação, essa é a lei, lei do progresso. Eu tive o privilégio, a minha esposa me levou, apesar de eu ter me atrasado, cheguei lá no cemitério onde está enterrado Kardec, 5 minutos de atraso, a gente não entrou. Então, nós ficamos perambulando pelo lado de fora, igual uma penada, né? A gente não podia entrar, então ficamos esperando, mas na brincadeira, minha esposa já tinha ido antes, tirou foto e tudo, e ela quis me dar de presente da gente ir lá, e foi muito legal, apesar de eu não fiquei chateado, eu fiquei alegre, porque os espíritos deviam ser muito espertos, falaram assim, fecha, 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 o obsessor está chegando, o obsessor está chegando, fecha, não deixa entrar. Então, nós ficamos ali perambulando do lado de fora, mas eu fui. Eu cheguei aí na porta do cemitério. Tudo se renova através da transformação. Lembrando isso da escola, né? Vocês lembram da escola? Na escola eu lembro de 2 frases famosas. Uma era nasce, cresce, reproduz e morre. Vocês lembram dessa? Essa vocês aprendem nas ciências. E a outra é na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Lavoisier. Eu não ia lembrar nem a pau que era Lavoisier, mas eu lembrava da frase, né? O estudo ajuda. Então a gente vê desde lá de fora, né? Será que Lavoisier era espírita? Ele falava, ó, tudo se transforma na natureza. E aqui, só Deus cria. A gente sabe que só Deus é o Criador. E tudo que vem depois disso é uma transformação. O universo é uma transformação constante. A gente vê aquelas explosões solares e orbes sendo destruídos e outros nascendo, sendo criados, e cometa invadindo a órbita de outras. Você lembra do cometa Halley? Vocês lembram? Eu lembro que era molequinho lá tentando ver coluneta emprestada de vizinho. Passa de 76, né? 76 anos. E fala, como é que pode, né? Uma órbita tão longa, invade a nossa e vai e continua a sua rota, e assim o universo inteiro. E a gente fala que caos, mas caos organizado, né? Que os nossos planetas, a Lua, tudo numa posição certinha, Deus cria. E aqui eu tinha até feito uma anotação engraçada, porque o cria de criar, mas cria também de crer, né? E quando eu estava fazendo, eu fui ver a conjugação do verbo crer. Aí eu comecei a rir, falei, porque a pessoa que inventa um verbo e a sua conjugação, ela não deve ser normal, ela deve ser meio alienígena, né? Porque fala, eu cri passado. Eu cri, eu lembrei do grilo, cri, cri, cri. Assim, eu cri. Ele creu. Quando eu comecei a falar assim, nossa, está sendo divertido fazer esse estudo. Mas vocês vão ver a conjugação do verbo crer, não de criar, e é bem interessante. Então, a destruição é transformação em curso. Não é destruir, é transformar. Eu não vim destruir a lei, Jesus falou. Eu vim para fazer cumpri-la. Então, Mateus traz como foi feita a leitura, mostrando que a destruição não é realmente aquilo que a gente vê, aquele bicho de 7 cabeças. O Cristo mostra que a destruição é cumprimento da evolução.
vemos que nem ele mesmo destruiu nada. Transformou a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, de uma forma mais interessante, né? Transformou em lei de amor, transformando os corações. Todos nós estamos aqui tocados pela sua mensagem. Talvez, para alguns de nós, tardia, né? Tivemos outras oportunidades, mas graças a Deus estamos aqui hoje, né? No caminho de transformarmos a nossa vida com os ensinamentos do Cristo. A lei de destruição é o processo pelo qual Deus permite a renovação constante da vida e do aprendizado espiritual. Mas a gente tem apego. E o apego, a gente diz, quem aqui quer morrer? Ninguém quer morrer. Porque por mais que a gente reclame que tá ruim, tá ruim, mas não sei como é que tá lá não, né? A gente fica naquela coisa, onde será que eu vou? Será que eu vou pro nosso lar? Ou será que eu vou para um outro tipo de lar, né? Ou será que o meu lar é em outro orbe? Então a gente fala, não, vamos atrasar um pouquinho a nossa ida, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente fica um pouquinho de receio com relação a essa coisa de nascer, morrer, renascer, tal é a lei, mas ainda não, né? Vamos ficar mais um pouquinho? E aqui na pergunta 728, que a gente, claro, tem que resumir ao máximo, né, para dar tempo de fazer o estudo, mas a dica para ler, né, a parte terceira, que fala das leis morais, da lei de destruição. Então, a pergunta 728, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Resumo da resposta. Então, não tem jeito, faz parte do nosso ciclo reencarnatório. E a gente vai ver que a morte, ela não é a causa. A morte, ela não é a causa, ela é uma ferramenta. Então, nada morre, tudo se transforma. Existem dois tipos, aqui no capítulo da lei de destruição, que são a destruição necessária e a desnecessária, a abusiva. A necessária é aquela de renovação e progresso. Se a gente veio com uma missão de progredir, de evoluir, e nós já chegamos no término daquilo que a gente pode aprender, a espiritualidade fala, ele veio com essa passagem já semi-marcada, a gente pode atrasar ou adiantar, dependendo da atuação do indivíduo. Então, vamos ver, ele já aprendeu ou ele está preso, ele vai repetir? Então, ele tem que ir. O que a gente faz para ele ir? E a gente vai ver. A destruição abusiva é aquela que viola, é tudo aquilo que a gente faz que viola a lei divina. Em tudo se resume à lei divina, que a gente sabe que é o amor. Está condizente com o amor fraterno? Está condizente com o amor ao próximo? Se não está, é uma violação, é um abuso. Aquilo que eu destruo externamente, que nós vamos ver, é aquilo que eu destruo internamente. Aquilo que eu destruo externamente, mas internamente no próximo. Como disse na leitura, destruir sonhos, destruir corações, destruir ideias. Porque a gente não deve julgar o próximo se o próximo está fazendo esse ou daquele jeito, não do meu jeito. O caminho seguido, trilhado pelo próximo, foi diferente do meu. Os passos foram outros, então as decisões foram outras, as condições foram outras. E quando a gente fala dos mundos evoluídos, os superiores, a gente vê que a destruição ela já não existe mais de efeito físico e de efeito espiritual, né? Porque já existe uma evolução. Se eu evoluo e entendo que o meu ambiente reencarnatório ele é necessário para mim, se eu entendo que o meu corpo é um veículo
que me ajuda no processo de progresso e evolução, se eu entendo que o meu próximo está em processo de evolução tanto quanto eu, as minhas atitudes, as minhas decisões, elas são diferentes. Elas são alinhadas ao pensamento crístico. Então não se destrói, se transforma. Mas nessa frase, destrói-se o homem velho para o nascimento do homem novo. Não é assim que a gente aprende no Espiritismo? A renovação. A gente não mais é igual cebola, é camada por camada, a gente vai aparando as arestas, né? O burilamento, como a gente aprende, do nosso espírito, para que ele se molde, se transforme. O diamante bruto, o carvão do diamante polido e belo, né? E como não há, né? Como não mencionar, né, as destruições, flagelos e catástrofes, que tudo isso faz parte, são meios de regeneração e reajuste coletivo, instrumentos pedagógicos do progresso. Olha que interessante. E aí que eu vinha dizendo antes, a morte, ela não é a consequência, ela é um instrumento, porque chegou a minha hora de partir. Por isso a tragédia. Se é uma coisa coletiva, se tem um grupo grande que precisa ir, então precisa-se ter uma tragédia maior para que todos possam ir, não é verdade? Então, senão vai ter que ser um por um. Mas quando tem um grupo grande, ou por uma expiação, ou por uma oportunidade, né, de ir, como a gente viu, né, no tsunami há muitos anos atrás, a informação que a gente aprende nos livros é que existe uma coisa coletiva ou oportunista, porque muitas vezes a pessoa ela tem uma atração magnética para justamente tirar férias e ir para aquele lugar onde vai acontecer. Porque chegou a hora, o espírito sabe, algo tem que atraí-lo para aquele lugar, né? Então só morre aquele que deve voltar à pátria de origem. Se tomarmos consciência de que aqui é temporário, não para desvalorizarmos o momento em si, mas para saber que nós retornaremos de onde viemos, vamos voltar para aprender mais, para praticar mais, vamos voltar de novo, né? É como se aqui fosse as férias que a gente não deixa de trabalhar. Né? Que você leva o celular junto, o martelo, porque vai que tem um prego aparecendo em algum lugar, né? Assim, então, a gente fica nesse vai e volta. Então, se a gente encara a morte dessa maneira, e essa frase aqui foi até, digamos assim, inspirada na... Eu acredito que o nome dela é Célia, talvez vocês lembrem melhor, mas a mãe daquele garotinho do filme do Chico Xavier, das mães de Chico Xavier, não teve um menininho da bicicleta que se acidentou com a babá e tal? E ela dá uma palestra linda sobre o assunto, né? Que ela fala que não é fulano atravessou a rua, por isso que ele morreu. Não, fulano tinha que morrer, por isso que ele atravessou a rua. Então, a hora chegou. A situação tem que ser colocada para que você... Como é que vai haver o desencarne? Algo tem que ocorrer, né? E a gente vê em acidentes, a gente vê em pessoa subindo no telhado para poder consertar uma coisa, escorregou, desencarnou. Chegou a hora, de alguma maneira ela vai. Porque se amarrar ela na cama, acha-se um jeito, não é assim? Vai dormindo, mas vai. Chegou a hora. Então, algo tem que ocorrer para que a morte se dê. Então, a morte ela não é penosa. Mas a gente fala que é alma penada, né? A alma não é penosa, ela não é, é uma ferramenta. Então, se a gente desvendar esse atavismo do medo da morte com relação a faz parte do processo ciclo da vida, a gente começa a compreender melhor.
não para sermos mais frios com relação a isso, mas para que deixamos de sofrer. A dor, a saudade, tudo isso faz parte. Mas o sofrimento é uma opção. E quanto mais vier o entendimento, através do conhecimento, surge a sabedoria, nos aproximamos do Criador. Revista Reformador, gerenciada pela FEB. De 1997, esse edital aqui, a lei de destruição aplica-se também à história. Ideias antigas morrem para o novo florescer. E não é verdade? Na história, a gente vê, não faz muito tempo, as mulheres não podiam votar, os negros não podiam votar, pessoas de cor eram discriminadas, e assim vai. As mulheres não podiam trabalhar. Olha a conquista, né? A gente vê da mudança que ocorre. Então, naquela época, era lei. Hoje, tudo muda. Na história, o Império Romano, quem imaginava que o Império Romano ia virar cinzas, né? Agora só ruínas, que a gente só aprecia viajando para lugar específico, para o museu, lendo. Quem lembra dos Césares, né? Os imperadores, e assim vai. Então, na história, tudo muda, tudo se transforma. São ideias antigas, elas também se transformam. A destruição necessária conduz à vida nova. O que perece abre espaço para o que cresce. E dentro do capítulo que fala da lei do progresso, fala também da crueldade. Lembra que nós estamos vendo a destruição quando ela é necessária e quando ela é desnecessária, quando ela é abusiva? A destruição às vezes é necessária, mas a crueldade jamais o é. André Luiz Ruiz não é o André Luiz do nosso lar, tá? Ele é um palestrante. E ele falou essa frase estudando e vendo diferentes palestras, e eu achei interessante. Porque a destruição ela tem que ocorrer, mas quando eu sou ferramenta de uma destruição e a crueldade está intrínseca, algo está de errado. Por exemplo, nós falamos da guerra. Se eu sou convidado pelo meu país a defender o meu país, a entrar numa guerra, eu sou um soldado, e numa batalha, eu tenho que me defender, e aí eu rendo o inimigo. O inimigo levanta a bandeirinha branca, larga as armas, eu me rendo. Pela lei internacional, o que deve ser feito? O preso deve ser bem tratado, deve ter atendimento médico, ele deve ser bem alimentado, ele deve ser respeitado. É um ser humano que estava obedecendo simplesmente às suas obrigações como cidadão de sua pátria. Mas se eu uso daquilo para fazer a pessoa sofrer, para torturar, para essa crueldade, existe uma responsabilidade ligada. Esse é o tipo de destruição desnecessária e abusiva. Se eu, numa altercação com alguém, com um ladrão, um assassino, eu venho a causar o desencarne do meu próximo, né, do assassino, e numa autodefesa, se eu tinha, né, eu estava num processo de defender os meus, defender a minha vida, o que vai ser julgado é o que estava no meu coração. Mas se eu fiz aquilo com requinte de crueldade, né, não só aconteceu, mas eu vou lá e faço o pior, isso é pelo que eu vou ser julgado. É o que está no meu coração. Então, na questão 748 do Livro dos Espíritos, que fala do instinto de destruição, mostra que existe um instinto natural, mas a crueldade não é da lei natural. Ela é, sim, uma perversão humana. E esse é o cuidado, né? Claro que nós estamos falando de situações extremas. O cuidado é qual é o verdadeiro sentimento do meu coração quando eu tive aquela atitude. É uma atitude, porque nós estamos falando aqui da destruição moral também, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. As minhas ações
Aquilo que eu senti no meu coração passou pelo meu cérebro, eu pensei e comandei a minha boca para falar. Eu posso fingir uma coisa, falar outra, mas o sentimento foi outro. E a gente não esconde o verdadeiro sentimento do nosso Criador. Então, a legítima defesa, na pergunta 749, fala que nós responderemos pela nossa intenção. E da crueldade, ela é sempre culpável, não importa a situação. Eu não posso deixar a crueldade tomar conta nesse sentimento, dos meus atos. Agora, no cotidiano, que essa destruição desnecessária moral, humilhar, punir, ofender, denegrir, são destruições morais diárias que atrasam a nossa evolução. Como eu estou tratando o meu próximo no trabalho, dentro de casa, na família, na minha escola, dentro do centro espírita. Aqui todos nós damos a mão, né? E a gente vai seguindo. Então, esse é o chamativo, porque muitas vezes a gente pensa, não faço mal a ninguém, eu não matei ninguém, eu nunca dei um tapa em alguém. Mas e o tapa das palavras? Né? E o tapa dos pensamentos? Toda vez que eu lembro daquela pessoa que fez aquilo comigo, eu lembro que eu assisti uma palestra aqui, eu dei risada. Eu não lembro quem foi, perdão por isso, mas o palestrante estava falando que ele recebeu bullying na escola. Mas isso foi lá 30 anos atrás. E aí, uma vez, ele estava na cidade dele, ele abriu o jornal, isso no Brasil, ele abriu o jornal e viu lá, fulano sofreu um acidente de carro. Isso aquela cidade pequena e tal. E ele reconheceu quem era justamente aquele menino que tinha feito bullying. O menino tinha dado um chute no bumbum dele, quando ele era criança. E quando ele viu aquela foto, a primeira coisa que ele pensou, bem feito. 30 anos depois. Então, olha como é que é importante a importância do autoconhecimento e saber das nossas sombras. Que nós ainda carregamos esse tipo de coisa, né? Então, 30 anos depois, o primeiro pensamento dele foi da vingança, né? Aí ele se tocou e falou, nossa, e eu achava que eu tinha superado. Então, a crueldade demonstra a nossa sombra interior, essas nossas intenções, esses nossos pensamentos. E a piedade é o antagonista, é aquilo que fala da luz e progresso. Então, toda vez que, se eu tivesse aberto aquele jornal, olhado aquela foto, pô, coitado, ainda bem que, né, seria um pensamento diferente, né? Mas não. E aqui outra do André Luiz Ruiz, que ele fala que você pode mandar sem ferir. Então, imaginamos que eu seja um chefe. Eu vou mandar o meu empregado fazer alguma coisa. Eu não preciso ser ríspido, eu não preciso ser rude, né? Apesar de muitas vezes o sangue ferve, né? A gente se segura, fala, não é assim, não é, eu tenho que ensinar. Imagina se Jesus fosse, quantas vezes a gente aprontou, quantas vezes a gente voltou e prometeu que ia fazer, ia acontecer, chegou aqui, se não for nessa encarnação, né? E é totalmente diferente do que foi promovido lá em cima. Igual por isso, subimos no palanque, eu farei, eu acontecerei, eu serei diferente, eu amarei o meu próximo, eu cuidarei dessa pessoa. E aí chega aqui, é uma ideia, né? Na prática é diferente. Então a gente pode mandar sem ferir, a gente pode corrigir sem humilhar, e a gente pode negar sem ofender. Se alguém pede alguma coisa da gente e não condiz com o nosso sentimento, Jesus ensinou sim, sim, não, não. Certo, certo, errado, errado. A gente pode falar, não, muito obrigado, eu não costumo, não gosto, isso não é comigo, mas muito obrigado por me oferecer, por pensar em mim. Então, existem maneiras da gente se aproximar
de uma situação. O amor está nas palavras gentis, nos atos sutis, nos feitos com doçura, leveza, doçura. Não mais na ordem de ditadura, é assim e acabou. Não era assim antigamente, né, nas gerações anteriores, porque assim que eles aprenderam, assim que eles foram ensinados, é bater o pé. Às vezes a gente pensa, você acha que eu devo fazer igual fazia naquela geração? Funcionava às vezes, né? Lá em casa é assim. Não é assim? Faz e acabou, falei. Né? Exatamente. Ela manda quem faz. E a gente obedece. Sim, na força da amargura, no fel da rispidez. Quem é ríspido com a gente sorri de volta. É difícil, né? Quando é maltratado, a gente se afasta, né? Então, por que com os outros será diferente se a gente tem essa atitude? Se a gente não faz por onde para atrair na áurea do nosso ser com atitudes condizentes, amorosas, fraternas, quem que vai querer ser meu amigo? Quem que vai querer ser meu parceiro? Né? Ou até dos entes queridos, nossos parentes, quem que vai querer estar próximo? Se afasta, né? Então, resumo aqui, a piedade transforma o instinto de destruição em compaixão ativa. E isso faz parte dessa reforma íntima. Destruir para construir, demolir para renovar, porque a gente só destrói. Você vai fazer uma reforma na nossa casa, na cozinha. Ah, vamos fazer reforma. A gente ouve muito isso na vida, né? Reformar a cozinha. A gente destrói todas as paredes sem cabimento? Ou a gente fala, não, eu quero trocar esse armário, então isso aqui a gente vai demolir, ou vai tirar, eu vou instalar um gabinete aqui novo e tal. Então é isso que ele fala, que a gente só faz a demolição daquilo que não nos presta mais, aquilo que não mais tem utilidade para a gente. Não nos serve mais, é o nosso estar, porque nós não somos. Como Jesus olhou para Paulo, né, Saulo de Tarso, e deu oportunidade, ele se transformou em Paulo de Tarso, ele falou, ele é o meu vaso, eu sou a vinha, ele é aquele que vai fazer germinar, mas eu que sou o produtor, né? Você vai usar do seu talento para que isso faça ser. Porque a gente quer obrar aquilo que nós almejamos, nós queremos ser igual a Cristo. Por mais distante que pareça, quando a gente olha para trás, na oportunidade, os Espíritos nos dizem, você não sabe como você era. Se você soubesse, você ia estar feliz onde você está. Então, olha para frente agora, olha para frente, porque para trás já passou. E você galgou bastante já. E aqui o André Trigueiro, outro palestrante, que ele fala do que está fora, está dentro. Que nós aprendemos da doutrina espírita que o nosso corpo ele é composto dos elementos da matéria daquele orbe onde nós reencarnamos. Então, nós não temos elementos alienígenas de outros planetas. Nós temos os elementos que compõem o nosso corpo físico, são elementos provenientes da matéria existente aqui neste planeta. Então, o nosso corpo ingere, se alimenta, e se é nutritivo, nos traz saúde. Se é tóxico, ele traz doença. Então, se nós estamos pensando no amor e no próximo, a destruição não se pode dar ao nosso planeta, né? Porque essa foi a nossa casa. Essa casa foi dada por Jesus. Ó, tá aqui a sua moradia, toma a chave, deu uma chave para cada um de nós. Toma a chave, vai, fica o tempo que você precisar, entendeu? Depois você volta. Mas como será que a gente vai entregar essa casa? Então, do que o meu espírito se nutre? É a mesma ideia. O que eu exteriorizo é doçura ou é fel? É o que está dentro. Então, quando eu me alimento, né? Eu adoro um fast food. E dizem que fast food é só porcaria, não é assim? Eu até brinco com meu filho e falo, vamos comer um buga hoje? Ele fala, buga.
e uma batatinha. Então, o que a gente se alimenta de fora vai estar dentro. Porque, ó, o que é composto da terra? Zinco, manganês, ferro, né? Sal. Só o nosso sangue. Se a gente corta, bota o sangue na boca. Ele é salgado, ele tem um gosto, um cheiro de ferro, não é? Não é assim? Então, todos esses elementos estão no nosso organismo. Então, tudo que a gente se alimentar de fora, trouxer para dentro, vai fazer parte. E tudo que a gente, espiritual e moral, que a gente coloca para fora, é que está dentro, alimentado no nosso coração. Então, destruir o solo, o ar e a água é autodestruição espiritual. Aí a gente pergunta, mas como? Como isso se dá? Porque o planeta e o corpo são formados dos mesmos elementos. O que poluímos lá fora, absorvemos aqui dentro. E tudo que a gente viola através da destruição abusiva vai gerar provas dolorosas para nós mesmos. E se eu não tenho uma consciência ecológica, por exemplo, com relação ao nosso planeta, e se eu não faço a minha parte, não faço a minha parte de reciclagem, não faço a minha parte de consumo, e isso eu estou falando, isso me inclui também, gente, isso aí me inclui. Eu não estou ajudando, porque quem serão as novas gerações que virão? Se eu sei que eu tenho que reencarnar, se eu não fui anjo ainda nessa reencarnação, para onde será que eu vou? No mínimo, eu vou voltar para aqui, né? Para cá, se eu não abusei, se eu não agi muito errado, se no meu coração a minha consciência diz que eu estou agindo da minha melhor forma possível. Realmente eu estou tentando, falhando, mas estou tentando. É uma possibilidade de convite de retornar a esta casa. E se eu vou retornar, que estado que eu vou deixar o meu planeta? Eu jogo lixo na rua, né? Eu tenho cuidado com relação a essas coisas? O meu consumo é exorbitante? Eu consumo aquilo que eu não preciso? Porque aquilo que eu consumo foi fabricado. Se foi fabricado, foi poluído. Se foi poluído, tem consequência, né? Então, muitas vezes eu acho que eu consumir por consumir não tem consequência. E vem falar disso justamente no domingo depois da Black Friday. Difícil. Só para eu pensar em devolver, que ainda está na janela de devolução. Porque é falta de amor e caridade, já que prejudica irmãos de hoje e do amanhã. Então, quando a gente não cuida do nosso planeta, a gente está alimentando a destruição de nós mesmos. A lei de causa e efeito, tudo que destruímos retorna a nós em formas de sofrimento, limitações ou expiações. E nós vemos isso nos livros, né? As atitudes tomadas com relação. Quantos ricos que exploraram os países pobres, e aí aprende, chega lá do outro lado e fala, deixa eu reencarnar lá naquele país que eu abusei, naquela comunidade que eu destratei, para me alimentar dos peixes daquele rio que eu poluí, né? Porque a nossa consciência pede, né, a reparação, e a gente pede para passar por aquilo que a gente causou muitas vezes. Porque Jesus nos confiou a casa planetária e a negligência consciente gera responsabilidade espiritual. Então a gente vai acelerar um pouquinho, eu falo muito. É que falhou na animação, mas a baratinha dando chinelada na gente. Então, uma brincadeira, mas quantas baratas a gente não matou? Né? Por que eu estou trazendo essa brincadeira? Porque imaginemos que num planeta renovado, né? Provas, expiações, planetas uma transição, que estamos para um planeta de regeneração. Será que um planeta renovado, um planeta de regeneração, regenerado, será que a gente tem uma harmonia com os animais? Né? O que vocês acham? Porque
Eu, por exemplo, adoro churrasquinho. E aqui não é para julgar ninguém, porque eu adoro churrasco e eu ainda como churrasco. Mas será que no futuro isso não mais se haverá, né, de acontecer? Será que nós não estaremos harmoniosos? Nos livros de Emmanuel, nos romances dele, se eu não me engano, a gente vê isso no Há 2000 anos, mas no Ave Cristo, quem era? Era Lívia. Um era Célia, outra era Lívia. Que ela é uma patrícia, mas que ela era contra o abate dos animais, que ela convivia, por 50 anos depois, ela convivia, né, com os animais, a galinha dava os ovos, a vaca dava o leite, ela não abatia, ela vivia. Aí a gente pensa assim, isso lá atrás, mostrando a elevação daquele espírito no entendimento. Será que no futuro todos nós não seremos vegetarianos? E isso está dizendo nos livros. Então, em algum momento, isso vai ocorrer. Quem não está com pressa, não está com pressa. Mas vale o entendimento de que isso vai acontecer. Então, principalmente para as mulheres, conviveremos com as baratinhas. Então, se nós tivermos a consciência, né, a cabeça pensando no planeta, nós só consumiremos o necessário, porque nos contentaremos com o necessário, como diz na pergunta 705. Então, se nós tivermos a Terra em mente, nós estamos com o nosso próximo em mente. E mais próximo de nós somos nós mesmos, porque reencarnaremos, não é verdade? E aqui, claro que a gente não vai ler tudo, eu botei em letrinha bem pequenininha, falei, quem tiver sem óculos vai sofrer. Eu estava pensando no próximo. Mas, basicamente, o reforço, que fala daquela história dos pássaros. Nem os pássaros acumulam, tem celeiro para acumular. É um bichinho com mais fé, né, que os animais, né? O passarinho, ele não acumula nada ali. Ele vai tá pensando sempre no hoje, porque aqui fala, ó, basta cada dia o seu mal. Então, nem Salomão se vestiu tão belo quanto os lírios do campo. Estou mostrando para a gente ter fé. Não precisa acumular, não precisa... Pensa no planeta um pouco. Toda vez que a gente tiver tomar uma decisão, fala, eu estou realmente precisando disso? É um exercício, talvez seja mais difícil da gente deixar o cigarro, ou de algum vício que nós temos, ou da comida, ou o que for. Talvez essa conscientização, porque parece que é uma conscientização de efeito tão pequeno, né, com relação ao mundo, e eles nos dizem que o efeito é muito desastroso, a gente ainda não percebeu, ainda não vive isso no nosso coração, a gente ainda não percebeu o que está acontecendo. E o Papa Francisco, ele teve essa encíclica chamada Laudato Si, que é louvado seja Deus, né? Em 2015, parece que ele... É tipo uma carta de efeito bem formal e bem importante, onde ele fala da nossa casa comum, que é cuidar da nossa casa, que é esse planeta. Então, se a gente é responsável no consumo, na devastação, isso causa problema ambiental e social, né? E como a gente pode falar em progresso, sustentação e progresso, se a gente não cuida de onde a gente vive? E aqui ele vai seguindo. Eu vou pular só um pouquinho. Então, a gente falou, cuidar da terra é uma forma elevada de caridade. E eu vou trazer mais uma coisinha, que é aqui. Aqui. O futuro pertence aos brandos e pacíficos, não os que destroem. Bem-aventurados que são brandos, que são mansos e pacificadores, né, pacíficos, que eles herdarão a terra. Nós herdaremos a terra. Então, se nós formos brandos, amorosos, fraternos com o próximo, com o planeta, nós mesmos reencarnaremos aqui, né? Nós fomos dados essa casa para reencarnar, esse Airbnb. E Airbnb é cheio de regra.
né, é cheio de regra. A gente lê as regras, fala, no mínimo você vai devolver a casa do jeito que estava. Não é assim? Quem já ficou em hotel é assim, né? Você não pode, você deixa o seu cartão de crédito, porque se der prejuízo, eles passam lá o cartão, né? Se tiver alguma coisa quebrada. Então, imagina como a gente chega todo se achando. Aí chega lá, tá São Pedro na porta, ele já olha para você e fala, ixi, vai levar bronca, né? A gente entra no portão para saber, não sabe nem se vai subir, né? Você entra lá e fala assim, e aí? Assim, o que tu fizeste da minha casa? Eu te emprestei a minha casa. Imagina a sua sensação, ver um parente do Brasil visitar. E você vai viajar, fala assim, não, fica em casa, a gente vai ao Brasil e eles vêm para cá passear. E aí você chega em casa, tá tudo um lixo, tudo mal cuidado. Qual é a nossa sensação? É de convidar a pessoa de novo para deixar ficar na nossa casa? Então, quem é o host do Airbnb, ele vai aceitar a gente querer alugar aquela casa de novo, se a gente não deixar? Então, será que não é uma cena, no mínimo, tocante para a gente, assim, dolorosa, de a gente ficar cabisbaixo, de a gente voltar para entregar a chave dessa casa? Porque há muitas moradas na casa do meu pai. Mas onde será que a gente vai reencarnar se a gente causou problema aqui? Será que não vai falar assim, vai lá fazer faxina agora, filho? Você não foi um defensor da indústria e você cuidou do giz, você cuidou das coisas, agora você vai ser um ativista da natureza, né? Você vai voltar lá e você vai ajudar no combate à destruição do nosso planeta. Você vai ser um dos membros do Greenpeace, você vai ser aquele que deita no meio da rua e fala, não mais a destruição. Protesto lá para não destruir as florestas. Então a gente vê que a oportunidade sempre se dá para a gente. Porque lembrando da parábola dos talentos, Jesus, né, o Senhor, né, da fazenda lá, ele veio e deu para a gente a oportunidade. A gente enterrou o nosso talento, a gente usou para multiplicar. Deram a nossa casa com peixe, a gente multiplicou os peixes nos rios. Olha que bonito. O pão, a gente tem a pão para dar, para alimentar todo o planeta. Não seria muito legal? Então, o convite é a transformação da crueldade em piedade, do desperdício em cuidado, a morte em renascimento. A gente não vai focalizar na morte. Não, a pessoa voltou para a pátria espiritual e vai renascer, vai ter o reencontro. Saber que a destruição nada mais é que uma renovação, é uma transformação. Então, que essa luz da renovação nos inspire a cada dia, cada vez mais, a construir, a amar, né, a preservar a vida, porque as nossas ações aqui preservarão a nossa vida, né, em todas as formas possíveis. Então, é isso, gente. Que a gente possa fazer um pouquinho da nossa parte. Transformar o nosso interior e expor isso ao nosso exterior. Muito obrigado pela paciência, né? E é isso. Alguma pergunta? O Wilson está louco para responder. Eu passo. Obrigado, Rodrigo. Muito bom. Tudo certo? Então vamos para o recadinho que nós temos aqui. Semana que vem nós temos a nossa festa de Natal, os ingressos estão sendo vendidos. A gente pede a colaboração de todos, né? Quem quiser vir, quem não quiser vir também compre, não vem. Dá de presente para o outro. Até quarta-feira os ingressos são vendidos. A gente convida todos, que é muito legal. Tem música. Comida boa demais. Simone já começou a cozinhar já. Tem 2 semanas que eu tô cozinhando. Já faz, né? 2 semanas já.
Faz, senão que ninguém vem. Fala, Não, prepara e coloca no congelador, claro. É bastante comida, né? Então tá bom, nós vamos para a nossa segunda parte, que é os passes, e nós vamos para a nossa terceira parte depois, que é o almoço, que está de primeira. Tem até salmão hoje, gente. Salmão. Meu Peter. É o Peter que fez, né? Peter fez frango, fez salmão. Fez... Tá cozinheiro, hein? É. Que bom, né? Então, todos estão convidados para o nosso almoço e o jantar de Natal. E nós vamos para os passes, a oração final, relaxar um pouquinho. E vamos lá, quem quer fazer oração? Quem está com assim aquela vontade de fazer oração hoje para a gente? Assim? A Terezinha está com vontade ou não? Passa a bola, Tetê. Dá para fazer oração para a gente? Então tá bom, Terezinha vem fazer a nossa oração. Claro que sim, a gente espera você sempre. Os nossos corações cheios de agradecimento por esse ambiente maravilhoso que nos traz a memória, que no meio de tantas mudanças, tantas destruições necessárias para as reconstruções, nós estamos aqui cada vez mais aprendendo a notificar dentro de nós a transformação aquele homem velho, ainda cheio de sono, ainda cheio de negatividade, e transformando, destruindo as negatividades para fazermos surgir as virtudes que as substituem, as virtudes que nos aproximam de Deus, nosso Pai, e que aos poucos vamos adquirir dentro da nossa possibilidade. Obrigada, Rei, sempre estar ao nosso lado, em nome de Jesus, nos dando força e alegria para essas transformações necessárias. Pedimos ainda que essa luz que inunda esse ambiente possa se espalhar por toda a vizinhança e cada vez se espraiando mais, até envolver a todo o nosso planeta, plano espiritual e no plano material, que todos possam sentir a luz de Deus, e que a esperança seja cada vez mais fortalecida naqueles que não a têm, que ela possa ser produzida, e que cada vez mais possamos ser nos aproximar de Deus através do nosso próximo e através da vossa lei de amor. Veio-nos ensinar. Graças a Deus.